gravar em breve. Então vamos esperar um pouquinho. 1, 2, 3 e tá gravando. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos nessa semana derradeira aí, que vocês precisam entregar as atividades e precisam, inclusive, fazer as minhas, né? O critério que eu vou usar é o seu zelo. Como que é o seu zelo? Não é o quanto você copia o texto da internet e cola para mim 250 páginas de resposta. E sim, né, a qualidade da sua resposta. Se você se deu o trabalho de ler e escrever com as suas palavras, isso vai ser valorizado um pouco mais. Se você, das 5, 6 atividades que nós fizemos, deixou de fazer uma ou duas, você não vai ser penalizado de uma forma gigantesca, mas você vai ter um decréscimo, né? Todos começam com 10, né? Aqueles que não entregam vão para 0, e aqueles que, quanto mais conseguiram fazer, mais eu vejo que trabalharam na coisa, vão chegando mais perto de 10, para não ser injusto. Por isso, eu pedi para que todos mandassem os trabalhos agora no final, para que eu possa também comparar, para não ser, né, não dar uma nota para um, uma nota para outro. Outra coisa também que eu estou percebendo, pelas que as pessoas me mandaram, além de copiar da internet, né, vocês estão copiando um dos outros, ou usando o mesmo site para copiar, que eu dei uma olhada nos e-mails. Então, estamos hoje no dia 4. Eu sei que vocês têm um monte de atividades ainda para fazer, mas eu aconselho você, se você quiser reenviar o seu trabalho de repente, a ler aquilo que você escreveu e reescrever com as suas palavras. Não só por uma questão de me satisfazer, mas é que daqui para frente, do terceiro semestre em diante, vocês já devem ter encontrado professores que estão exigindo normas da BNT de vocês, que vão exigir fontes, referência bibliográfica, vocês vão ter aulas sobre isso, ou se já não tiveram de metodologia científica. E quanto antes vocês acostumarem a fazer isso, vocês vão, mais para frente, isso não vai ser forçoso para vocês, vai ser uma coisa natural. E aí vocês vão ter um resultado que é o esperado de vocês. Vocês vão aprender a escrever também para quando vocês forem escrever para o juiz. Então é muito importante isso, para você não ficar sendo um decorador da letra da lei, que é você ler aquilo que está escrito e conseguir traduzir daquilo que você entendeu. Porque basicamente ninguém chega para você e fala assim: olha, doutor, o meu filho foi preso e o delegado fez um relatório em cima do artigo 157, parágrafo 2º, letra A. Ele foi preso em flagrante, de repente, por um roubo com um emprego de arma de fogo. Não vai chegar em você assim. Doutor, meu filho estava com um revólver, entrou na padaria, né? E quando ele apontou a arma para a dona do estabelecimento, a polícia chegou e o prendeu. Então, você tem que ter a capacidade de ler a situação e também encaixar isso no caso concreto. Eu vou pedir para vocês aqui, eu vou testar um negócio aqui, eu não sei como é que faz. Deixa eu ver aqui. Configuração, tela cheia, alterar o layout. Vamos lá. Ah, tá aqui. Oi, Ana. Você eu consigo ver. Eu queria ver vocês para eu poder saber quem são, a cara de vocês. Se eu encontro vocês na rua, eu não tenho, capaz até de eu ficar com medo de alguém querer me roubar, né? Mentira. Mas eu não ligo, não estou ligando o nome às pessoas. Então eu vou aproveitar que daqui a pouco, né? Nós não sei o que pode acontecer. Só eu, né? Só tem você. A Sabrina tem foto aqui. O colega aqui também, o militar aqui, o rapaz do exército, agora não. Leonardo. Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo. Hoje não está de serviço, que bom. Então, galera, eu vou abrir aqui para a gente os exercícios, para que a gente possa. Brasil, isso aí, Léo. Abraço. Sei que às vezes, né, graças a Deus, ninguém dos guri abriu, né? Então, melhor assim. Tá ótimo, só a Ana, então. E a Sabrina. Tá enfeitada. A Carla também, agora há pouco, também estava com a câmera dela aberta. Deixa eu abrir aqui o slide e colocar para a gente poder
trabalhar nossa aula hoje. Vocês lembram em qual que eu parei? Eu acho que eu fui até o último, se eu não me engano, mas vamos dar uma olhada aqui. Porque nas últimas aulas eu peguei leve com vocês e não passei a atividade, mas vai voltar a ter atividade agora no segundo bimestre, porque é necessário, né? Senão. E aí, como vocês já viram, né? Se você participa da aula e todo final da aula eu passo uma atividade que, daqui, por exemplo, 8 horas, 8 e meia, a gente encerra aqui. Você tem até 10 horas para fazer a minha atividade de hoje, deixar ela guardada e só enviar no final do bimestre. Se você deixar para fazer tudo, é bem feito, porque você vai ser penalizado porque você não participou das aulas todos os dias. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de que alguém não chegasse agora no final e sentasse na janela, tá? Então, no segundo bimestre, nós vamos trabalhar da mesma forma. Eu vou dar a aula, nós vamos ter questões dentro da aula, nós vamos ter atividade no final da aula, e essas atividades no final do semestre, que acho que vai ser de um mês, acho que é isso, né? Em julho acaba de novo, não sei. E vocês vão ter que fazer isso para me entregar de novo. Então, se você aproveitar e fizer dentro desse nosso horário, você pode até me usar também, né? Dentro daquilo que dentro da matéria, pelo amor de Deus, gente, né? Cara da Ana foi a melhor. Deixa eu botar aqui. Né? Ai, ai. Como é que eu faço aqui? Aqui, apresentar uma janela, um guia do Chrome. Tá. Vocês estão vendo a tela do slide? Não? Peraí. Manda áudio aí para mim, que senão eu tenho que voltar. Sim. Não Agora tá. agora tá? E eu tô aparecendo também? Pra mim não tá, peraí. Sim. Beleza, então. Tá aparecendo. É porque eu tô pelo celular. Não tem problema. Gente, Tá aparecendo. a nossa última aula foi a respeito do livramento condicional. O que eu expliquei para vocês lá atrás? Que se você... Não. Gente, eu tô no penal 2, viajei. É que a colega perguntou agora há pouco da Elisa Samúdio e que ela tava sem som, tava, viajei, peraí. Penal 1, penal 1, penal 1. 8, teoria. É isso aí. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá? Beleza, então. Então, Positivo. Tranquilo. Então, veja bem. Até voltar aqui para mim só. Isso. Quando o cliente liga para você e fala assim, meu filho foi preso. Você tem 3 coisas para você atacar e livrar a situação, encerrar a situação. Porque se não for crime, não nos interessa. E o que é um crime? É exatamente esse o conceito do crime. É um fato típico que pode ser antijurídico, no caso, não pode ser ilícito também como sinônimo, e culpável. O que isso significa? Significa que se faltar um desses elementos, fere o princípio da legalidade, porque não está na lei, pelo menos em relação à lei penal, que é a última razão, e só se interessa pelos bens jurídicos que são relevantes, de maneira que, se esse bem for atingido gravemente. Então, quando você vai praticar a defesa de uma pessoa, você pode trabalhar de 2 formas. Você pode trabalhar a primeira, que é o sonhado... Deixa eu ver que eu vou colocar alguma coisa aqui. É a sonhada absolvição, tá? E uma situação que nós vamos aprender, vamos trabalhar bastante, se vocês quiserem ver o vídeo lá da Elisa Samúdio, lá pro Penal 2, que está lá no canal também, aqui no canal, né, sei lá, por todo lugar vai estar lá. Você vai ver o seguinte, você pode trabalhar buscando a absolvição da pessoa. Quando que você vai conseguir absolver a pessoa? Quando faltar um desses 3 elementos,
ou numa situação processual em que haverá uma nulidade. Quando vocês forem estudar o processo processo penal, vocês vão ter uma noção maior sobre isso. Mas só para dar spoiler para vocês não ficarem, para ter um rumo. Então, quando falta um desses três elementos, esse é o conceito analítico de crime. O que significa? Tem que ser crime desde que seja analisado para que não fira a insignificância, a proporcionalidade, a razoabilidade. Percebam? E tudo que eu falo para vocês, eu falo todos os princípios que nós estudamos. Por quê? Porque o princípio é a alma da coisa. O princípio é para você entender o que a norma vai buscar, o que a norma deve procurar, qual que é a satisfação do Estado quando ele edita, né? Quando ele edita aquela norma. Então, e a segunda, que a gente vai trabalhar no Penal 2, é o que se chama de dosimetria da pena. Às vezes, não dá para salvar a pessoa, entre aspas, de ser condenada. Mas você consegue baixar a pena dela, por exemplo, de 10 para 7 anos, pode ser que ela não responda no regime fechado. Se você baixar a pena dela de 5 para 4 anos, pode ser que ela não precise usar nem o monitoramento eletrônico. Ela vai ficar em casa, ela vai ficar restrita de sair nos finais de semana, nas aulas, nas horas após as 22 horas, ela não pode estar na rua, salvo, né, se tiver um trabalho, mas aí às vezes nem é autorizado esse trabalho noturno, enfim. Nós vamos ver isso no próximo semestre, se Deus quiser. Nós estaremos todos juntos lá. Então, basicamente, né, você divide esses três elementos. Isso aqui tem que ficar, gente, bem claro, como se fosse... não sei se dá para ver, mas são três elementos que vocês estão vendo aí. Então, como se tivesse três ramificações, como se fossem três abas do seu navegador. Para a gente falar sobre crime, a gente precisa primeiro que esse crime tenha um dos resultados que é previsto dentro da hermenêutica do direito. Certo? O que é hermenêutica? A forma que você deve ler e interpretar a norma penal. Minha voz está muito baixa? Está muito alta? Estou falando muito rápido? Tá é que eu tô sem o fone de ouvido hoje, é a primeira vez, então eu tô meio perdido, tá bom? Beleza. Então, eu mostrei para vocês que os crimes podem se dar dessas três formas quando se tange ao resultado. Tem aqueles que exigem um resultado mesmo, uma modificação naquele bem jurídico que está sendo tutelado. Nós vamos fazer trabalhos de classificação desses bens jurídicos e classificação dos crimes a partir da próxima aula, tá? Vocês vão ver bem claramente aqueles que não precisam existir um resultado e aqueles que basta você ter cometido a conduta, não precisaria nem de você ter consciência daquilo. Mas vocês vão ver, quando vocês forem fazer a classificação dos crimes, eu não vou mandar vocês fazerem como o meu professor mandou fazer, que ele mandou fazer do artigo 121 ao artigo 256. Né? Ele mandou classificar todos os crimes. Ele era louco, mas eu não vou fazer isso com vocês. Até porque nós não temos tempo e eu também não acho que seja... Não foi isso que me fez aprender, então não acho que vai ser dessa forma também. Vimos... Cadê? Vocês estão falando, tá dando um apitinho, mas eu não sei o que é. É o meu computador. Ah, tá, é o seu. Então tá bom. Vou tirar Tá bom. Aí, como eu falei para vocês, nós já tínhamos visto a conduta. Aí, tem uma conduta e tem um resultado. Existe esse elo, precisa que essa conduta esteja ligada a um resultado. Porque, assim, Antônio já foi preso 3 vezes por tráfico. E aí, num belo dia, a polícia passa lá, na casa dele, e verifica que ele também, novamente, está traficando. O leva preso. E fica sabendo que naquela noite em que eles passaram lá, que ele estava traficando, alguém também foi estuprado naquele mesmo bairro. Percebam que não é porque o Antônio está praticando um crime que necessariamente todos os crimes que aconteceram foi o Antônio que fez. O que é o nexo de causalidade? As condutas do Antônio precisam estar ligadas a essas espécies de resultado.
Então, tem que o Antônio ter cometido um crime que afete a matéria, que afete a forma ou que tenha uma mera conduta. Então, se não for nessas hipóteses aqui, muito provavelmente nós estamos falando de algo que não é crime. Esses dias eu postei lá no canal a questão da apresentação de atestado falso para a questão de receber benefícios, né? Eu ouvi. Gente, vocês vão ver o seguinte. A gente considera tudo que a pessoa faz de ilícito como criminoso. E não é assim. Ilícito é quando você faz algo que é contra a lei. Porém, para ser crime, precisa ser contra a lei penal. É bem tranquilo. Não quer dizer que você, cometendo um ilícito lá no civil, que é esse caso aqui, você não esteja infringindo a lei. Mas não necessariamente toda infração à lei é um crime. Então tem que ficar muito esperto. O artigo 1º é o artigo que você sempre tem que usar. Por quê? Não há lei, não há crime sem lei prévia. Ou seja, não há, se não tiver previsão, se não tiver exatamente aquilo que a pessoa está fazendo, mas a conduta dele é que nem se fosse. Não. Ele estava com a droga. O direito penal. Ele estava com a droga, parado. Aí a polícia passou e prendeu ele. Estava possivelmente traficando. Não, peraí. Você pegou ele vendendo? Mas é provável. Se é provável, você tem que provar que ele vai vender. Senão ele estava o quê? Qual que é o fato? Ele estava com a droga, portando a droga. Ok. Aí você vai lá na lei de drogas e tem o usuário, portar droga. E o traficante, portar droga para vender. Se você comprovar que ele vai vender, é tráfico. Senão, você não pode imaginar. Você precisa trabalhar o fato. Mas ali é um local que possivelmente... Mas aí o cara, você vai ver o passado dessa pessoa. Essa pessoa trabalha, essa pessoa nunca foi envolvida com atividade criminosa. Então, por que você presume, se você vai imaginar a régua da imaginação, por que tem que ser do meio para o ruim? Por que não pode ser do meio para o bom? Porque a gente trabalha aqui no direito penal, falava-se muito, né, do princípio da presunção da inocência, mas não é bem assim. A inocência não é uma coisa que se presume. A inocência, você nasce inocente. Para você ser culpado, alguém tem que formar essa culpa. E como se forma essa culpa? Analisando o conceito analítico do crime. Você vai verificar o seguinte, lá no Código de Processo Penal, existem os meios de prova. Pode ser documental, testemunhal, blá, 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 blá. Através desses meios, o juiz vai tomar conhecimento do fato. E ele tomando conhecimento do fato, primeiro ele vai ver se esse fato é típico. Aí ele vai analisar a lei. Passado isso, tá lá na lei, beleza, subtraiu o patrimônio de alguém. Aí ele vai dar uma olhada se esse fato é antijurídico. O que significa isso? Ele matou o cara, matou. Sim, porque o cara estava estuprando a filha dele. É legítima defesa. Não deixou de ser homicídio. Mas nós vamos analisar a antijuridicidade. Nós vamos ver a antijuridicidade no segundo bimestre e a culpabilidade também. Tá? Nós estamos só no início aqui da conduta. Passado isso, vai se olhar o quê? A culpabilidade. Então, você vai ver que dentro dessa linha de raciocínio, você vai trabalhar a questão da condição sem a qual não, que eu deixei para vocês um exemplo legal aqui, para vocês poderem entender, sem mim, de repente, né, que o revólver, a pessoa que fabricou o revólver, você pode lá, dentro de um conceito filosófico, dentro de um romancismo, né, dizer assim, sem armas as pessoas não se matariam, tá? Você vive num mundo diferente, tá? Posso até concordar com você no campo da filosofia, mas aqui no campo do direito penal, quem puxou o gatilho, ou quem forneceu essa arma dolosamente, né, alimentou essa pessoa com essa arma, sabendo que essa pessoa ia matar alguém, essa pessoa tem que ser punida. Agora, no mais, você ir lá até a Taurus, que é fabricante de pistola aí, sei lá,
porque alguém matou com Taurus, aí é difícil, você não pode fazer isso, você tem que ir até um local adequado, até um momento hipotético, né? Uma situação de adequação hipotética, cadê? Teoria da causalidade adequada. Quer dizer o seguinte, qual é a causa? Qual é a causa? Até onde é causa? Para que a gente consiga ligar a conduta e o resultado do crime. Entenderam? Porque senão vai muito longe. E aí, por que é importante vocês fazerem esse trabalho aqui? Essa é a parte mais importante até aqui. Porque existem coisas, por exemplo, que, vamos supor que Joel, né, come pouco, tá com o coração até entupido de tanta gordura que ele tá comendo por aí. Tá comendo só que tem na chapa, né, Joel ricão. E aí, eu não sei disso, cheguei agora na faculdade, não sei de nada, e eu tenho umas brincadeiras super legal de dar susto nas pessoas. E eu vou e dou um susto no Joel. Ou eu vou e dou um soco no Joel. Uma brincadeira de idiota de bater nos outros, né? E o Joel, por conta desses problemas prévios, aquilo que eu fiz não era capaz de matar o Joel. Mas ele veio a falecer. Então é preciso, primeiro, ver o que eu queria fazer, ver da forma como eu agi e ver o resultado disso. Então, quando eu vou ensinar os crimes em espécie, eu peço para as pessoas trabalharem essas 3 perguntas. O que eu queria fazer? Quando eu fui dar porrada no Joel, eu queria brincar com ele. O que eu fiz? Eu brinquei com ele, dei com a enxada na cabeça dele. Será que essa conduta é compatível com o que eu queria fazer? Eu queria zoar ele, joguei uma bexiga cheia d'água nele. Né? Uma bexiga cheia d'água, teoricamente, não é para matar alguém. Né? Eu queria dar um susto nele, joguei uma faca na cabeça dele. Pô, estranho esse jeito, né? Então, é precisa análise dessas 3 situações. O que eu queria fazer, o que eu fiz e qual que foi o resultado disso. Porque muitas vezes... E tem o como também, né? Então, eu queria fazer como eu fiz, quando a gente vai ler o crime, quando a gente vai ler o crime na espécie dele, ele já traz para a gente as variações disso. Então, você tem um homicídio comum, e se ele for feito por algum motivo, meio, forma ou finalidade diferente, você vai ver que ele já traz um acréscimo, já traz as hipóteses, já traz tudo. Quando você vai ler uma lei, um artigo, deixa eu ver se eu tenho o meu código aqui. O código que eu passei, OAB. Ó. Depois, mais para frente, quando vocês estiverem no NPJ, eu ensino vocês a fazer as marcações. E dentro também tem, quer ver? Cadê? Pintado com giz de cera, porque o giz de cera não deixa marcar do outro lado, ó. Tá vendo aí? O giz de cera, ele não vaza para o outro lado, então não fica feio o seu vademecum. Ó, que feio, ó. Ó que feio, ó. Ó que feio. Ó. Deixa eu até ver o que é isso. Relaxamento da prisão em flagrante, liberdade provisória. Não, é resumo, não é cola, não. Sim. Olha que saudade que deu. Então, veja bem. Deixa eu voltar aqui o que eu ia falar para vocês da lei. Quando você tem um artigo, aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. O caput dele, o que é o caput? O texto que está logo depois dele, o principal, artigo 43, tem o caput. O que é o caput? O caput é o cabeça, o capitulário, o motivo qual existe aquela norma. E aí, o que são parágrafos? São exceções ou variações dessa norma. Então, para você entender como ler o seu código, como usar essa ferramenta aqui, muitos professores vão subestimar vocês e vão dizer, consulta só no código seco. Cara, abraça ele não sabe, ele acha que está te zoando. Mas se você aprender a usar isso aqui, e a gente ia aprender a fazer isso, né? Mas não deu, infelizmente. O quê? Não pensou o quê, Josiele? Eu não vi o que era a pergunta. Então,
esse tipo de treinamento, quanto mais rápido a gente começa a fazer, quando a gente realmente for precisar, que são esses casos aqui, que eu acabei de falar para vocês, você vai poder usar isso aqui. Se você vai lá no Google e digita artigo 120, artigo 100 e 213, estupro, e o Google te responde estupro, artigo 213 tem que estar aqui. E tem que estar escrito estupro aqui, porque é a mesma lei. É a mesma informação. A diferença é que você tem medo porque você não sabe. Ou você acha que vai dar trabalho. Acha que vai dar trabalho aprender. Na verdade, é hábito. Quando você trocou de telefone do outro para esse smartphone, você também teve dificuldade. Quando você começou a usar o computador, também teve dificuldade. E isso aqui é uma ferramenta como qualquer outra. Quando você entra numa empresa e tem um sistema novo que você precisa ficar abastecendo ele de informação, secretária, estoque, enfim, cadastro de cliente, cada empresa que você vai usa um sistema. Você tem uma dificuldade no início de fazer aquilo. Depois, você aprende as teclas de atalho, você faz as coisas sem olhar, digita sem olhar, tal, não sei o quê. Então, não tenha receio de pegar o seu vadimeco e quebrar a cabeça com ele. Tem um índice ali por ordem alfabética. Se você sabe, por exemplo, qual que é a aula nossa aqui, teoria do delito. Não vai, aqui não vai ter. Mas vamos supor que você saiba que seja insignificância. A nossa aula seja sobre o princípio da insignificância. Se você for lá no índice, vai ter uma súmula, vai ter alguma coisa para te dizer sobre isso. Se você for a essa súmula ou a esse artigo, se você ler ali embaixo, no rodapézinho dele, lá, parte de baixo dele, letrinha pequenininha, se chama de índice remissivo. O que é o seguinte? Um apanhado de informações que te remetem a outra informação. E sabe por que isso acontece? Porque isso aqui, ele não foi feito só para estudo. Ele foi feito para trabalhar. Então, para trabalhar, tem que ser uma coisa intuitiva, tem que ser uma coisa que seja feita para funcionar. É feito para você achar. Está escrito para que você consiga encontrar a resposta. Aqui, não tem pegadinha, aqui não é prova. Aqui é um livro que foi pensado, repensado, pensado, repensado, pensado, repensado, para ter lógica. Às vezes não tem. Mas, em regra, tem. Tem sempre aqui, ó, em cima. Quer ver? Vamos entrar aqui, ó. Tem sempre aqui em cima a seção, o capítulo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Seção, ó. Não sei se dá para ver direito aí. Mas bem aqui, ó. Dá. O capítulo. Aí aqui embaixo, ó. Essas letrinhas aqui que eu tô falando, ó. Entendeu? Então, ele é feito, ele vai te botar. Se você comprar, por exemplo, assim, um vadimeco para carreiras policiais, ele vai ter a parte de direito penal, de direito administrativo, toda feita para facilitar a sua vida. É como se fosse um aplicativo. Que você vai digitar um trem, ele vai lá e apanha para você só aquilo que você está mandando procurar uma informação, ele vai lá e separa para você. Só que aqui não está separado com a comodidade eletrônica, mas está disposto para você. Então, se você, por exemplo, sabe o que você está procurando, você vai simplesmente eliminar uma bela de uma parte. Você não vai ter que ficar lendo tudo. Porque o que acontece? O processo, ele é uma linha do tempo. Então, tem etapas nele que você tem movimentos que você pode fazer, como se fosse um jogo, por exemplo. Tanto que muita gente trabalha a teoria dos jogos no processo. Eu não gosto de fazer assim, porque parece que jogo é uma coisa de trabalhar com risco. Mas é jogo no sentido de estratégia. Os jogos, a origem dos jogos, né, foram por campos de batalha, por estrategistas, para fazer trocas e tudo mais. Tem que ler um pouquinho da história. Mas, ou o professor de TGP, né, de Teoria Geral do Processo, ele deve falar alguma coisa com vocês aí, Teoria Geral. TGP. A gente já teve teoria geral. Ele, se não falou, deve falar. Então, vocês precisam saber que, então, andou dessa parte e veio para essa parte do processo, esses artigos dessa parte aqui só serviam para ela. Se já está nessa parte aqui e você sabe que está nessa parte aqui, isso aqui, tchau. Vale. Aí, nessa parte aqui, você discute só as coisas que cabem nessa parte aqui. Então, se você tiver, por exemplo,
tem o Código Penal e o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal te explica qual é a parte, o que você pode fazer. Ponto. O Código Penal vai te falar assim, em tais tipos de crime, se usa o processo assim, 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 e tem essa e essa etapa. Então, o que acontece? Você tem 2 livros para uma situação. Conforme você sabe a etapa que está e o crime que é, você já elimina 2 lados do código, dos 2 códigos, deixa para você só aquilo ali. Aí dentro dessa lacunazinha aqui, você precisa saber o seguinte. Você vai para uma audiência, por exemplo, e a pessoa ela está sendo acusada de um crime de roubo. Você tem que ir para essa audiência sabendo tudo sobre crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque se mudar um dado no fato, de roubo pode ser estelionato ou pode ser furto. Então, isso é aquilo que eu falo para você. Você não vai absolver o cara é condenado, vai ser condenado, tal, não sei o quê, mas uma coisa é regime fechado, outra coisa vai dar pena para ele que talvez ele precise usar monitoramento no semiaberto se for aqui no Mato Grosso, ou ele pode responder em liberdade no regime aberto. Então, esses detalhes vocês vão pegar, claro, com cacuete, de vocês terem experiência e tudo mais, mas o quanto antes você conseguir, quando vocês tiverem aula de processo penal, principalmente, procurem no Google linha do tempo do processo ordinário. Eu estou postando agora sobre resposta à acusação e falei sobre ritos lá na resposta à acusação. Se vocês olharem, eu coloquei uma tabelinha que faz assim, ó, pá, pá, pá. São etapas. Recebe a denúncia, apresenta a resposta à acusação, né? E aí designa a audiência de instrução. O que significa isso? Tem uma etapa para a denúncia, uma etapa para o recebimento dessa denúncia e se ela foi recebida, nós vamos ter uma audiência para discutir as provas. Aqui na denúncia, você tem que dizer quem vão ser suas testemunhas. Se você não falar aqui, perdeu, não fala mais. Acabou? Acabou. Então, se já foi para essa etapa aqui, você já tem que saber o seguinte: nessa etapa aqui, já era testemunha. Já é uma informação. Já é menos uma coisa para você saber. Agora, aí vou para a audiência. Beleza, vamos discutir as provas. Aí o que você precisa saber? Quais são as provas, quais são os meios de prova. Que esse crime que eu estou indo lá, esses crimes contra o patrimônio, como que eles se defendem? Como é que prova ele? Como é que eu digo que esse crime se consumou, que esse crime não se consumou? Como é que eu digo que qual que é a diferença do roubo e do roubo com emprego de arma? Uma coisa é eu mostrar, eu estar entrando na loja com a arma na cintura e fala assim, passa a grana, aí você olha para minha cintura e mas eu não mostrei a arma para você, não apontei a você estava na minha cintura ali, óbvio, com o intuito de que você visse. Diferente de eu entrar na sua loja assim, ó, passa a grana, eu vou, não sei o quê. Isso é emprego de arma. Então, quando a pessoa vai lá na delegacia, ela fala assim, ele entrou na loja armado. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Muitas vezes pode ser até arma de brinquedo, né? Isso vai ser E os analisado assaltantes. depois. Inclusive, isso é uma súmula, né? Sim. Que fala sobre isso. Então, esse tipo de condição, esse tipo de análise, quanto antes, se você tiver o interesse de trabalhar nessa área, principalmente, né, trabalhar com isso, quanto antes você vê que são pequenos detalhes, e acontecem muitos erros, acontecem muitas inconsistências nos processos. Não digo que seja por incompetência, por falta de preparo, às vezes é por falta de material. Não vou dizer jamais, não tenho coragem de dizer que é por má fé, até porque eu não tenho como provar esse tipo de coisa, então seria leviano da minha parte, seria má fé da minha parte falar isso, né? Mas toda vez que o sistema ele tem duas, inclusive, vocês devem ter estudado que existe o duplo grau de jurisdição lá no direito constitucional, vocês devem ter visto que esse é um princípio também que trabalha aqui no direito penal, de direito de uma revisão de decisão do Estado. Por quê? Porque existe o erro, né? Esse erro pode ser por má fé ou não, por incompetência, de repente, ou existe o fator humano do erro, em que uma pessoa que está com muito trabalho, ela está sujeita a errar.
como todos, falhabilidade humana, como todo mundo. Eu sou professor, às vezes eu posso ter me confundido com a matéria e falado uma coisa errada. Eu não estou falando, nossa, eu vou falar errado para eles, porque se eles passarem amanhã, eles vão ser advogados e vão concorrer comigo. Que isso, gente? Eu, pelo menos, não sou assim. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que não ensinam, porque tem medo de ensinar e as pessoas fazerem aquilo que ela faz. Não sei, quando você se propõe a ser professor, você não pode ter esse tipo de pensamento. Então, galera, como eu combinei com vocês mais cedo, eu não vou. Deixa eu só tirar uma foto aqui para a coordenadora aqui. Né? Eu não vou. Oh, caramba. Não vou tomar muito tempo de vocês hoje, porque eu sei que vocês estão tudo doidos lá para fazer Faço os trabalhos. prova. Tá bom? Tá todo mundo assim. Fiquem com Deus aí. Só tomem cuidado com as cópias. Por quê? Vou falar para vocês. Alguns dos nossos colegas professores também estão um pouco saturados. E eles também são seres humanos, e essas perguntas todas que são feitas e refeitas, às vezes irritam. Né? É claro que é a profissão da pessoa, mas não é para ser dessa forma também. Teve gente me mandando mensagem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, entendeu? Eu não me incomodo, eu não respondo na hora que eu posso. Mas tem gente que responde, como é que eu posso dizer assim, assimila esse golpe de uma forma diferente, essas mudanças e tudo mais. Então, pode ser que essas pessoas se liguem muito em relação a isso. Então, estou dando um toque para vocês. Não copiem e colem. O que é... Foi direto. Vou ensinar para vocês aqui uma coisa que vocês vão usar. O que é um referencial? Referencial é você pegar aquilo que está escrito lá, escrever com as suas palavras e dizer da onde você tirou. Só fala assim, ó. Explique a condição pré-existente. A condição pré-existente, segundo o Sanches, aí cola o site lá, pá, Rogério Sanches, pá, aí você pega aquilo que ele falou e escreve ali. Mas com as tuas palavras. É só isso. Você não precisa fazer um texto, um livro maravilhoso, uma coisa. Não. A ciência é você pegar a opinião de 3 pessoas, dizer quem são essas 3 pessoas, e fazer um apanhado sobre isso e colocar ali. É só isso que vocês precisam fazer. Quando vocês forem fazer o TCC de vocês, exatamente isso. Vocês pegam 2 pessoas que concordam com o que você está falando, uma pessoa que não concorda com o que você está falando. Aí você junta e fala assim: fulano fala isso, Beltrano fala aquilo, e Ciclano fala aquilo outro. Porém, tal, um apanhadinho de todo mundo. E próxima página. Você vai fazer isso 13 vezes, praticamente, que vão ser 13 ou 15 páginas, que acho que agora é artigo, não é mais TCC. Então é muito menos. É só isso. Então, de novo, quanto antes você ficar programado para fazer, para ter esse comportamento, isso vai ser tão natural para você que você não vai ter problema. Porque vai ter gente, tem gente que é doutor, que é mestre, que é não sei o quê, que os caras se ligam demais nessa questão de metodologia científica. Então, eles não estão errados, certo? É que devido ao cenário, devido ao semestre que vocês estão, né, vocês ainda não estão tão maduros academicamente, né? Então, deveria ter um desconto. Porém, ninguém está certo e ninguém está errado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês devem evitar a fadiga e problemas, que é de besteira. Bom, vocês têm tempo, então, por favor, ajam dessa forma. Aqueles que quiserem, por favor, eu gostaria de vê-los. Eu conhecer, para eu ligar o nome às pessoas. Eu não sei como é que eu volto aqui. E os demais, se quiserem ir fazer suas atividades, por favor, podem ficar à vontade. Não sei mais como é que faz aqui para eu ver todo mundo. Só aparece eu. Agora sim. Ana, já tô te vendo. E só. Já saiu um já.
Como ervas verdes. Então, beleza, gente. É isso. O Osney, eu acho que eu vi da outra vez. A Carla já vi, já sei quem é. Leonardo tem foco também. Então, beleza, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim que eu possa... Ih, Jesus amado. Por enquanto, não. Ninguém merece, né? Ave Maria. O bom é que tem a luzona bem em cima da cabeça, né? Parece um anjo lá, ó. É verdade. Eu não consigo ver quem que é o nome. Deixa eu ver aqui. Ana, Elaine, Leonardo. Ué, é o Osney ou é o Juan? O Osney, agora apareceu o nome. Beleza, apareceu. Osney. Beleza, é porque é foda falar, né, com as pessoas e não ver a cara delas. Eu fico. Não vê, né? Quem será que é? Será que essa é aquela pessoa que você lembra, né? Tal, não sei. Como eu não lembro de muita Pode ser gente. que sim, pode. Então é isso, gente. Foi bom brincar com vocês, foi bom estar com vocês, mas a nave Xuxa vai partir da Terra